Graça e paz! Graça e paz! Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série se tratando de casamento, e hoje nós vamos tratar de uma palavrinha chamada ciúmes. Contém poucas letras, no entanto, ela pode produzir um estrago grandioso. No vídeo anterior nós falamos a respeito de egoísmo. Se você não viu, olhe lá para ver se você se enquadra em algum daqueles pontos a quais nós citamos, né? E hoje nós vamos tratar dessa questão ciúmes, que eu sei que talvez não exista no seu relacionamento, ou nunca existiu e você não tenha. Será que tem gente que não teve, não tem? Acho impossível. Bom, então nós vamos falar um pouco a respeito disso. Vamos junto até o finalzinho, e hoje alguém que vai falar bastante tempo, porque eu acho que conhece esse sentimento aí chamado ciúmes. Vamos lá! Sejam bem-vindos e vamos então, em primeiro lugar, para a definição da palavra ciúme. O que é ciúme então? Ciúme é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende um amor exclusivo, receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem, zelo, medo de perder alguma coisa. Não há quem não tenha sentido ciúme pelo menos uma vez na vida. Qual é o ciúme normal? O ciúme normal é aquele que é considerado como algo para apimentar a relação, a sensação de proximidade, traz um relacionamento. Mas o ciúme em excesso é uma doença e precisa ser tratado. Há um homem sábio que sempre diz que todo exagero leva ao erro. O que é então o ciúme? Vamos lá. A primeira classificação é o medo da perda do objeto amado, que gera um sentimento de luto. Segundo, a dor narcísica de pensar que não é indispensável para a pessoa. Em terceiro, a presença de um rival mais forte, potente e desejável. Freud classifica 3 níveis de ciúme. O ciúme normal ou competitivo, que é aquele tipo de ciúme gerado na infância. Contém o elemento de dependência, o medo de sermos abandonados e ficarmos desprotegidos. Em segundo, ele classifica como ciúme projetado. Ele vai dizer assim, que deriva-se da sua própria infidelidade, seja ela concreta, na vida real, ou impulsos de sentidos. A fidelidade tem um alto preço, as tentações são grandes e por isso o sujeito ciumento projeta o seu próprio desvio de caráter no outro. E ainda, ele classifica em terceiro lugar como um ciúme delirante, que é aquele ciúme intenso, arrasador, enlouquecedor, psicopata, um ciúme onde o outro é considerado como seu, e é o que tem levado a tantas tragédias hoje em dia. Pensando aqui nesses tipos de ciúmes que Freud classifica, o ciúme não é algo bom de se sentir. E aquela pessoa que sente, ela sabe que isso não é gostoso e também não é fácil de você admitir isso. Nós não gostamos de sentir ciúme. É um sentimento sufocante, dolorido, que sufoca não só você, mas o outro. E há uma história, na literatura, um romance muito lindo de Machado de Assis, que ele trata um pouco do ciúme delirante, A história de Bentinho e Capitu. Sempre nós ouvimos falar, e aí, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Fica sempre aquela questão. Quem lê o livro, ou quem vai ler o livro, que conhece a história, sabe que ele foi o filho da promessa, o filho de Dona Glória, alguém que é a mãe que perdeu o primeiro filho, e depois ela pede outro a Deus e diz que vai entregar seu filho como seminarista. Mas aí ele acaba se apaixonando perdidamente por Capitu, desiste do seminário. Só que eles têm um amigo em comum, chamado Escobar. E ele nutre então, Bentinho, um ciúme doentio, desde muito cedo, por Escobar. E eles vivem esse relacionamento muito frustrante, muito complicado. Quando eles estão ali, vivendo o seu casamento, o seu relacionamento, ele nunca consegue se desligar do ciúme, a ponto de Escobar morrer e mesmo assim ele olhar para o seu filho e achar que ele não era seu filho, que era filho de Escobar.
e vive esse enlace tão terrível a ponto de se romper, né? Ter uma separação ali e acabar o casamento. Ela vai embora para a Europa, fica lá, manda cartas para ele não responde, ou então responde secamente. Então é um relacionamento que tinha tudo para dar certo. E quando chega o dia que Escobar morre, o que acontece ali, né? Ele vai ao velório e ele acha que Capitu sentiu demais, chorou demais, entristeceu demais. E ele poderia ter sido muito feliz nessa relação. Mas termina o livro, né, com tanta tristeza, tanta dor, tanta tragédia, tanta angústia no relacionamento por causa de um sentimento doentio. Ela vai embora, ela morre e eles nunca mais se veem, se encontram e fica nessa infelicidade terrível. Mesmo depois da morte de Capitu, ele imagina, agora eles se encontraram lá, estão vivendo eternamente, e não dá atenção para o filho. Então esse é um ciúme delirante, né? Um ciúme que destrói relacionamento, que não faz com que a pessoa possa se sentir bem, feliz. Mas há também um texto bíblico que fala sobre isso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, do versículo 32 ao 35: só mesmo um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir sua própria vida faria uma coisa dessas. O seu destino será o sofrimento, e a sua vergonha nunca se apagará, porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme, não terá misericórdia quando se vingar. Ele não aceitará qualquer pagamento, nem os melhores presentes acabarão com a sua raiva. Provérbios, capítulo 6, versículo 32 ao 35. Somente uma pessoa doida, ele está dizendo. Quando ele fala de homem, nós vamos incluir tanto o homem quanto a mulher. Vai roubar o marido de outra, vai roubar a mulher de outro, porque ele vai ficar, enfrentar a fúria da pessoa que perdeu o ente amado. O ciúme, ele é tomado pelo ciúme, e esses ciúmes ele vai entrando assim, vai gerando raiva, ódio, e ele quer matar. Eu não sei se você conhece pessoas assim, se você já viu pessoas assim no seu meio, no seu convívio. Eu não sei se você já experimentou alguém que por causa do namorado, por causa da namorada, por causa do esposo, por causa da esposa, fizeram coisas doentias. No entanto, esse mal é tão grande que a geração dos ciúmes, e nós podemos pensar da seguinte maneira: hoje nós vemos na mídia, né, que acontece o seguinte: eu tenho ciúmes, vou dar um exemplo, eu tenho ciúme da minha esposa, e às vezes ela fala, eu não quero mais ficar com você. O ciúme é tão grande que eu começo a pensar que ela está tendo outro, mesmo que eu não veja. No caso de Bentinho Capitu, porque ele não viu, mas o ciúme era violento. Eu vou ficando com raiva, e aqui a gente vê que às vezes o esposo ele vai lá e tira a vida do marido, da esposa, ele tira a vida. Isso é questão do ciúme incontrolável, não há nada que faça com que essa raiva diminua. Isso são ciúmes. Como tem casos de mulheres que fazem loucura por causa do homem. E isso, qualquer um de nós, se não tomarmos cuidado, nós não nos vigiarmos, seremos tomados. É aquilo que foi, como é dito, né? Aquele sentimento de posse, isso é meu, não, se tocar aqui, e isso não pode, fico dominado pelo ciúme, eu fico cheio de raiva, eu fico com a raiva tremenda, a misericórdia não existe, meu negócio é vingança, eu quero sangue, eu quero ver sangue. Você já tem um monte de gente que pode pensar desse jeito, e a gente não pode viver assim. O ciúme, ele é algo natural na vida do ser humano. Eu não vou falar que não é. E se eu vou falar com você assim, para você assim, eu não tenho ciúmes, é uma mentira. Porque todos nós temos ciúmes. E como que a gente não vai ter ciúmes? Porque o ciúme, ele nasce do amor. O amor aqui, se eu não cuidar daquilo que é meu, e isso é o zelo, né? Que é a palavra zelo, que é traduzida por ciúmes, também é o zelo. Quem sou eu? Por quê? O ciúmes, ele nasce quando eu encontro aquele lugar de aconchego, aquele lugar de carinho, aquele lugar de conforto. Imagine você pensar em perder isso. Mas eu preciso ter controle. É ser controlado, ser moderado. Porque se eu não conseguir
viver isso, né, com a outra pessoa, não querendo dominá-la, mas simplesmente amando e gerando ciúmes que faz bem aquilo que apimenta, né, vai fazer com que eu tenha cuidado, que eu vá lá e faça algo de bom, que eu vá lá e abrace, que eu beije, para que eu quero cuidar, porque a gente tem que estar junto. Agora, se você trata de qualquer jeito, você pode ter um ciúme doido, mas você está com medo de perder aquilo que não é seu, mas você não está tratando bem, você está fazendo mal. Então preste atenção. O ciúme é algo que é inerente ao ser humano. Ele está no homem. E nem precisa ser no homem, né? Você já viu o cachorro, por exemplo? Tem cachorro que você chega perto do dono, ele vem para morder você. Agora imagina o ser humano. Perder o filhazinho, né? Perder a costela. Aí ele fica com raiva. Ele fica desordenado. E a gente não pode, né? Nasce desse jeito a insegurança, a baixa autoestima, fazendo com que aquele sentimento puro e verdadeiro se transforme em algo nocivo e castrador. Quando a gente não entende essa questão, o amor ele passa a ser assim. Onde existe um amor verdadeiro, se estabelecem vínculos que garantem ao outro a liberdade. Quando entendemos que o outro não é nossa propriedade e nem nossa extensão, garantimos a ele essa liberdade, porque foi estabelecido um vínculo de aliança e confiança, mesmo tendo ciúmes. Você entendeu isso? Mesmo tendo ciúmes. Isso me lembra também outros dois textos bíblicos que eu acho até que eles são muito parecidos. Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1, diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. E em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, orou abundantemente. Essas duas mulheres, elas viveram a mesma situação. Ambos os casamentos, né, na época poderia fazer algo assim, mas haviam outras esposas também. E elas não podiam ter filhos, estava fechada a madre, como diz a Bíblia. E elas se sentiam inferior, com a estima baixa, né, angustiadas, desesperadas, menosprezadas, não abençoadas por Deus. E aquilo gerou nelas uma angústia, um desespero, um trauma, uma dor tão grande, a ponto de Jacó falar assim: eu não estou no lugar de Deus para te dar filho. A ponto de Elcana, marido de Ana, dizer para ela assim: Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ainda que esses 2 maridos tratassem as duas muito bem, dessem tudo o que elas precisavam emocionalmente, financeiramente falando, né, materialmente falando, tratasse muito melhor que as outras mulheres, porque eram elas que eram as mais amadas. Faltava algo na vida das duas, e aquilo era um impedimento para a felicidade, gerava ciúme, gerava dor, gerava angústia, gerava desespero. E só quem sente um ciúme assim, né, ainda que diga que é um ciúme normal ou competitivo, às vezes ele vai um pouquinho além da conta. E eu posso realmente dizer isso por experiência própria. Será que eu dei muito trabalho por ter ciúme? Deus sabe, eu também. E eu também. Nem sou bonito assim, nem tenho tanta beleza, nem sou assim, né, aqueles atores de cinema, mas o ciúme era bravo. E como eu disse já no começo, quem sente ciúme, primeiro não gosta de admitir, né? Raras as vezes que eu admitia que estava com ciúme. Mas eu acredito, né, que a própria fisionomia, o comportamento, semblante e tudo mais, né, a pessoa fica irada, revoltada, e isso me deixava transparecer, assim como acontece com outras pessoas quando estão com ciúme. A gente nota isso, percebe isso, e não é algo gostoso, nem bom de se sentir. Quantas vezes eu cheguei em casa e eu falo assim: meu Deus, eu nunca mais gostaria de sentir isso, eu nunca mais gostaria de sentir esse tipo de ciúme. E teve uma época que eu achei assim: não, eu não senti mais, eu estou bem, eu estou livre disso, eu estou tranquila, né? Eu não sinto mais, eu me sentia feliz com isso. Mas
após um momento ele retornava com alguma situação, não que ele tivesse me dado motivos, assim como eu vejo na Bíblia que acontece, né, com Ana e com Raquel. Não havia um motivo. A mulher, ela, para se sentir valorizada ou para se sentir amada, ela tem que ser bem tratada. E eu sempre tive todas essas coisas, mas mesmo assim havia uma cobrança, um ciúme, uma insegurança, uma baixa autoestima, que faziam com que muitas vezes a gente acabasse, não digo nem brigando, né? Nem discutindo, né? A gente ficava mal e o casamento ficava mal. E se eu for falar para você assim, qual é a solução para isso? Eu vejo o ciúme como um vício, né? Como algo que precisa ser tratado todo dia, porque senão esse sentimento ruim ele volta e você começa a se atormentar novamente e atormentar a pessoa que está do seu lado. Eles não merecem isso, né? Principalmente quando você é bem tratada e você é amada e você é valorizada. Não há motivo para que você tenha tanto medo. Por que a gente sente tanto medo da perda, né? Esse sentimento, como Freud vai dizer lá, é infantil. Porque você se tornou um adulto e você precisa se libertar disso. Você não é mais aquela pessoa que, mesmo que ele me deixe, eu vou conseguir sobreviver sem ele. Eu estou crescida o suficiente para me cuidar, né? Então o ciúme é aquela coisa assim, que dói no fundo da alma, que incomoda, que entristece, que te faz sentir mal e ainda por cima faz com que o seu relacionamento vá mal. E como é que eu resolvo isso então? Se é algo que é um sentimento, como ele pode ser mudado, transformado? Eu faria aquilo que Ana fez, né? Ou melhor, faço o que Ana fez. Quando você tem um problema que ninguém mais pode resolver, como é o caso de um sentimento, você vai clamar a Deus, buscar a Deus, como Ana fez, abundantemente, orar a Deus e buscar para que Ele te livre desse mal e que você possa viver bem então, buscar intensamente por Deus para que esse mal, né, ou esse vício, ou esse sentimento ruim, ele saia da sua vida e você possa ter um relacionamento bom e saudável com seu esposo e viva feliz. No caso, ela está falando da vida dela, né, o testemunho dela, mas eu sei que isso acontece com os homens também. O ciúme era terrível, a ponto de eu sair no portão de casa onde morava e ter que ficar com ciúme. Olha, era bravo. E eu sei que eu tenho falado para quem está próximo, né, que a gente precisa entender que passa pelo processo da confiança. Se você confia, não importa onde esteja. Você precisa entender que você casa com alguém, você precisa ter essa relação de confiança. Se você não confia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não importa onde seja, ele vai fazer coisas que você não quer. Se você amarrar na sua casa, ele dá um jeito, pula o portão, sai com aquilo que você amarrou. Você está entendendo? Então não adianta, essa coisa de confiança. E nós precisamos entender. Se você ama de verdade, há um texto bíblico que diz o quê? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, 4. O amor não arde em ciúmes. Aquele arder em ciúmes é o ciúme delirante. É o ciúme que mesmo que você tenha motivo, você precisa entender que você não pode deixar ele se tornar delirante. Você pode ter motivo, você não pode deixá-lo se tornar delirante, senão você faz coisas que não deve. Entendeu? Ame outra pessoa. Se você tem os ciúmes da sua esposa demais, que você não deixa ela sair, você não quer que ela trabalhe, você não quer que ela converse com ninguém, conversar só com você. Se você tem ciúme do seu esposo, ele não pode conversar com ninguém, que você já pensa que ele está querendo alguma coisa, ele não trabalha, quem ligou, quem é a sua amiga, quem não sei o que tem, tome cuidado, que você está ficando paranoico. E se ficar paranoico daqueles dias, você pode cometer um ciúme que precisa ser tratado. É uma doença. É doença, tome cuidado. Não precisa estar olhando no celular dele, no WhatsApp. Por que você colocou a senha? Eu quero a senha do seu celular. Eu quero ver no seu rede social, no Facebook, aquelas que falam, aqueles que... Não faça isso. Entendeu? Trate. Agora, se porventura você é uma pessoa sufocante, cuidado que você pode estar permitindo ou fazendo com que ele procure o outro. Porque a pessoa vai cansando. Pastor, mas é crente. Irmão, tem tanto crente que está
matando o outro na relação do sentimento, e isso não pode existir. Mas você precisa ser tratado. Esse é um tratamento pessoal. O amor não arde em ciúmes. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus livre você. Isso aí, não se esquece. Dá um like, se inscreve no nosso canal, compartilhe, fala lá pros amigos. E tem coisa boa chegando. Essa semana passada Deus nos deu algo maravilhoso e eu sei que vai ser bênção, né? Amém. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a sua casa, sua família, seu relacionamento e um beijo no seu coração. Deus até te mais. abençoe, até o próximo.